texto, vou fazer uma oração, um louvor e depois a mensagem para orar pelas crianças, né? E fez o louvor. O João. João tá muito feio nessa boca. Não. Só para. Ora pelas crianças. Ora, vou chamar você para, na hora de orar pelas crianças. Vai estar alto, vai. Amor, não está nem saindo, paixão. Não vai, não. Deixa eu dar um passo. Glória a Deus, que Ele seja exaltado através das nossas vidas. Muito boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais um domingo nós estamos aqui. Para quê? Para exaltar, para glorificar e prestar um culto a esse Deus. Queridos, que Deus os abençoe. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês, lá em Salmos 128. Salmos 128. O texto diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos.
Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em casa. Seus filhos serão como o broto da oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Queridos, é exatamente isso que nós acabamos de falar. Acabamos de ouvir aqui, de cantar. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. E o meu desejo para você é que você seja feliz, louvando, exaltando esse nome, o nome que está acima de todo nome. Como diz a palavra de Deus, a nossa família será próspera, a nossa mulher será mulher virtuosa, os nossos filhos serão como o broto da oliveira. São vários. Ou, às vezes você pode até estar falando, mas pastor, hoje em dia não dá para ter muitos filhos, não. Mas os nossos filhos serão bênção nas nossas famílias, na nossa casa. E é isso que nós queremos. Queremos que os nossos filhos sejam bênção. Queremos que a nossa mulher, que a nossa esposa seja frutífera, como diz a palavra do Senhor. Queridos, que Deus os abençoe. Vamos orar ao Senhor. Se você está na sua casa, eu vou pedir que você eleve o pensamento ao Senhor. Se você está no seu trabalho, que você eleve seus pensamentos ao Senhor. Se você não pode fechar os seus olhos, mas de uma forma ou de outra, que você coloque os seus pensamentos ao Senhor, eleve seus pensamentos ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós exaltamos o teu nome. Pai, nós estamos aqui como servos, ó Deus, para prestar um culto a ti. Receba o nosso culto, Pai. Receba o nosso louvor. Receba, Senhor, toda a nossa adoração. E que o Senhor não deixe, Pai, que nada venha atrapalhar esse momento que estamos dedicando ao Senhor. Para que a tua palavra venha falar aos nossos corações, para que a tua palavra nos traga encorajamento, nos traga paz e exortação, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, muito bom, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela tua misericórdia que se renovou nas nossas vidas nesse dia. Para que hoje nós possamos estar aqui, reunidos, mesmo separados, ó Deus, mas reunidos, conectados com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Queridos, mais uma vez, vamos louvar ao Senhor. Só que antes disso, eu quero aqui agradecer aos irmãos pelas orações em favor da vida da Carla. Hoje ela não está aqui, vocês não estão vendo, mas ela está aqui conosco, nos ajudando aqui na multimídia, no som. E nós louvamos a Deus pela vida dela, pela recuperação dela. E nós somos gratos pela tua vida, pelas tuas orações. Muito obrigado, queridos, pelo carinho, pelo amor e pela dedicação nas orações pela nossa família.
Que Deus os abençoe grandemente. Vamos louvar ao Senhor agora. Eu quero pedir que você cante bem forte. Cante de todo o seu coração. Se você é desafinado que nem eu, não se preocupa. Mas louve ao Senhor. Cante bem forte. Cante de todo o seu coração. Louve a esse Deus. Jesus é a única razão da nossa adoração. Amém? Você concorda comigo? Diga amém.
Que a nossa vida seja uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Agora nós vamos orar pelas nossas crianças. E quem vai orar hoje vai ser o João Gabriel. Boa noite, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo nosso culto de adoração ao Senhor. Que o Senhor não deixe nada nos distrair. Abençoe cada um de nós aqui. Obrigado porque o Senhor tem curado minha mãe que estava com Covid. O Senhor conseguiu curar ela. A gente está muito grato. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, hoje nós vamos meditar um pouco sobre um tema que é muito debatido. É um tema que há um debate teológico muito grande, mas eu quero trazer aos irmãos aquilo que eu creio, aquilo que, através dos meus estudos na palavra do Senhor, eu acredito, e o texto de hoje está lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Logo vocês vão ver, aqueles que já conhecem um pouquinho, é o texto que fala que Paulo, sobre o espinho na carne de Paulo, e é um tema que assim, a gente já ouviu tantas coisas, posso até falar tantas heresias, e hoje, à luz da Bíblia, eu quero colocar um pouco, através dos meus estudos, através do meu conhecimento, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, aquilo que a Bíblia diz sobre esse texto. E o texto diz assim, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. O texto diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais ainda alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijei-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Abaixe sua cabeça, vamos orar de novo. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, nós estamos aqui para aprender mais da Tua palavra, para ouvir o Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale em nós. Fale, Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como já falei, esse é um texto que tantas coisas já ouvimos falar, mas hoje eu quero, através dos meus estudos, como eu já mencionei, eu quero trazer um pouco o que a Bíblia diz sobre esse tema, daquilo que eu acredito. E quando nós olhamos para esse texto, quando nós lemos ele, quando nós começamos uma leitura nele, muitas vezes nós nos perguntamos, mas espera aí, quem colocou esse espinho na carne de Paulo? Será que foi o mensageiro de Satanás? Será que foi Deus? Para isso nós precisamos entender algumas coisas
que o texto quer nos dizer. Primeiro, quem colocou o espinho na carne de Paulo? Depois, o que foi esse espinho? Queridos, olhando aqui para esse texto, essas são algumas perguntas que eu creio que a Bíblia nos responde. Eu creio que a Bíblia vai nos trazer tantas coisas, e eu creio na palavra de Deus porque ela é completa, porque ela não nos deixa dúvidas. E por isso, esse texto ele traz tanta discussão. Porque, para muitos, esse espinho na carne de Paulo foi enviado por Satanás. Mas, queridos, lendo, estudando, eu quero dizer que esse espinho na carne, que Paulo fala aqui, ele foi dado por Deus e não por Satanás. Ah, pastor, mas por quê? Por que você acredita nisso? Porque eu acredito, porque o texto vai nos dizer que esse espinho era para trazer o quê? O que Paulo fala nessa carta? Por que esse espinho foi dado a ele? Para que ele não se ensoberbecesse, para que não houvesse soberba, para que ele não fosse arrogante, para que ele seja um homem humilde. E o que Satanás quer de nós é exatamente o contrário. Satanás não quer um homem humilde. Satanás não quer que nós sejamos mansos. Pelo contrário, ele quer que nós sejamos arrogantes, soberbos, prepotentes, donos da verdade. Então, olhando para esse texto, olhando para essa situação, e o que Paulo fala lá no versículo 7, de 12, do capítulo 12, para eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Queridos, Paulo foi um homem grandemente usado por Deus. Paulo foi um homem que teve experiências com o Senhor maravilhosas. E quando nós olhamos no começo desse capítulo, ele fala que Paulo subiu até o terceiro céu, que ele foi arrebatado. E ele voltou. E aí depois, por causa disso, para que ele não se gloriasse dessas experiências, o Senhor Deus coloque um espinho na carne. Para quê? Para que ele seja um homem humilde. Para que Paulo seja humilde. Então, nós podemos ver aqui já que a origem desse espinho é o quê? Vem de Deus, é o próprio Deus. Para quê? Para que Satanás não lançasse sobre ele tais vanglória, para que Satanás não lançasse sobre ele tal arrogância. Então, queridos, tudo isso aconteceu para que Paulo fosse um homem humilde e temente ao Senhor. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse uma vontade ou a vontade divina na vida de Paulo. E queridos, nós podemos ver na Bíblia várias situações que Deus coloca na vida dos teus servos, na vida dos teus filhos, situações ruins, situações embaraçosas, de perdas. Talvez você pode estar pensando, mas, poxa, quem? Talvez alguns já até falaram, Jó.
Jó, aconteceu isso com Jó. Quando nós lemos o texto de Jó, eu já fiz uma pregação aqui alguns domingos atrás, sobre isso. Deus estava lá no céu e olha para Satanás: você está vendo o meu filho Jó? Homem íntegro, servo. E aí o que acontece com Jó? Vocês conhecem a história, ele perde tudo. Então, queridos, nós podemos ver isso. Deus usando coisas ruins para cumprir o propósito dele. Também vemos outra situação dessa, como o papel de Judas Iscariotes vendendo Jesus por algumas moedinhas de prata. Coisas ruins acontecendo para se cumprir a vontade do Pai. Queridos, da mesma forma, esse espinho na carne de Paulo, ele serviu para que Paulo reconhecesse o propósito divino em todas as suas aflições, em todas as suas dificuldades. E Paulo também cria que no poder satânico, no poder de Satanás, de influenciar, de querer que Paulo se ensoberbecesse com a grandeza de suas revelações. Mas tudo isso aconteceu, e eu creio, sim, no poder do maligno, no poder do ladrão da nossa paz. Mas, queridos, eu creio em um Deus que é muito maior que todas essas coisas. Porque isso só vai acontecer, isso só acontece quando o crente se afasta da presença de Deus. Quando a pessoa se afasta da presença de Deus. Quando ela mesmo fala assim: olha, fica aí um pouquinho que eu vou ali, tá? E a hora que eu voltar, eu me achego de novo a você. E trata Deus como você. Queridos, isso só vai acontecer. Nós só vamos ser influenciados pelo poder do maligno quando nós nos afastamos da presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisa temer, não precisa ter medo quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor Jesus. Quando nós estamos debaixo da mão protetora e salvadora, redentora do Senhor e Salvador das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Queridos, e essa carne, essa palavra carne, esse espinho na carne, ela se refere à carne mesmo, a isso daqui, ao nosso corpo físico. Esse espinho ali, talvez não seja um espinho propriamente disso, quando você entra um estrepe na mão, ou você bate a mão num cacto, que entra aquele espinho e dói e tudo mais, mas ele se refere a uma debilidade, a uma fraqueza em nosso corpo físico, ou seja, uma enfermidade, e não qualquer uma, ou não alguma provação espiritual, moral, que possa estar acontecendo. Eu creio na carne como algo físico mesmo, e algo que a gente pode ter muito
muito claro quando Paulo escreve aos Gálatas, lá em Gálatas 4, 13 a 15, Paulo vai falar um pouco sobre esse espinho, sobre essa enfermidade. Gálatas 4, de 13 a 15, que diz assim: como sabem, foi por causa de uma doença que eu preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-lo a mim. Queridos, aqui nós vemos que a enfermidade de Paulo era uma doença física, era uma doença nos olhos, era coisa de oftalmo. E esse texto continue nessa mesma sequência. Esse texto continua lá em Gálatas 6, um pouquinho mais para frente. Gálatas 6, 11, que diz: vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Queridos, isso demonstra a dificuldade que Paulo tinha de enxergar. Isso demonstra que era uma enfermidade física, de uma visão fraca, ou de uma possível ceguez, uma possível cegueira. Não acredito que Paulo estava totalmente cego, mas eu acredito que ele estava com uma dificuldade muito grande de enxergar. Como com isso cai por terra qualquer tipo de provação espiritual, com qualquer coisa que nos traz dúvida sobre que esse espinho de Paulo não seja realmente uma enfermidade física. Uma outra coisa, você pode estar perguntando, mas se Paulo era um homem temente ao Senhor, um servo do Senhor, por que Deus não o curou? E é o que diz o versículo 8. Quando nós olhamos lá, Paulo ora, por causa disto, ou seja, por causa dessa enfermidade, por 3 vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim. Por 3 vezes roguei ao Senhor. Em algumas versões pode dizer, por 3 vezes pedi, ou por 3 vezes orei. Mas eu prefiro ficar com essa expressão, com essa palavra, por 3 vezes roguei. Ou seja, Paulo se prostrou diante do Senhor. Paulo se prostra. Paulo ali tem uma oração forte, uma oração de quebrantamento, uma oração de se colocando no seu lugar de servo. Porque aqui no versículo 8 vai dizer, porque roguei ao Senhor.
Se ele coloca aqui Senhor, o nosso Deus como Senhor, é porque ele reconhecia a soberania de Deus sobre a vida dele. Ele reconhecia que ele era um homem servo e necessitado da glória, necessitado do poder, necessitado da cura que vem do Senhor Jesus. Queridos, Paulo tem uma oração aqui fervorosa. Paulo aqui se quebranta. Paulo se coloca no pó. Senhor, cura-me. Mas a resposta do Senhor é algo tremendo. A resposta do Senhor é algo que mexe com as nossas vidas. Tem que mexer com as nossas estruturas. A resposta do Senhor, ela é bem direta. Que ela fala: olha a resposta do Senhor. Olha o que Paulo relata aqui. Mas ele disse. Queridos, o próprio Deus falando a Paulo. Ele disse: a minha graça é suficiente a você. A minha graça, Paulo. Não se preocupe com essa enfermidade. A minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder. Lembra-se que é o Senhor quem está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Paulo, a minha graça te basta e o meu poder é suficiente para você. E queridos, nós não estamos falando aqui de alguém que não tem uma comunhão tão próxima com Deus, porque próprio Deus fala com Paulo, porque ele me disse. Ou seja, Paulo tinha uma relação de intimidade, ele estava próximo de Deus, era um homem próximo de Deus. Por 3 vezes roguei. Mas, queridos, a resposta do Senhor foi direta, foi taxativa. Paulo, não vou curar você não, meu amigo. Não vou curar você não. Você sabe por quê? Vale mais a minha graça na tua vida do que a cura. Vale mais o meu poder através da sua vida, através da sua fraqueza, do que a tua cura, Paulo. Eu quero te usar através de você. Eu quero te usar do jeito que você é, com essa enfermidade. Paulo, a minha graça é suficiente para você, não se preocupe. Queridos, quantas vezes Deus fala não para nós e nós parecemos aquelas criancinhas mimadas. Mas eu quero, Senhor, eu quero. Queridos, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos crescer. E crescer na comunhão, na intimidade com o Senhor Jesus. Nós precisamos crescer no conhecimento, do discernimento da palavra dEle. Nós precisamos urgentemente reconhecer a graça do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer urgentemente
que a graça do Senhor é suficiente para nós. Queridos, tantas pessoas, quando Deus fala não, sai da igreja, murmura, blasfeme ao Senhor, blasfema ao Senhor, sai falando mal. Queridos, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos urgentemente reconhecer que aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo, não é à toa. São situações, são circunstâncias da vida, que para todas elas existe um único propósito: que nós glorifiquemos, que nós exaltemos o nome do Senhor Jesus, porque não são circunstâncias, não são situações que vai nos afastar do Senhor. Queridos, eu quero dizer, eu falo isso, às vezes você pode estar falando, pastor, mas você não sabe o que eu passo. Talvez você possa estar me ouvindo e falando assim, Senhor, pastor, é que você não vive, você não está na minha pele. Queridos, mas eu quero dizer com muito amor para a tua vida. Confie na graça do Senhor Jesus. Confie nesse poder, porque independente da situação, independente da enfermidade, independente da dificuldade, independente do que você está passando, talvez você tenha clamado, talvez você tenha rogado ao Senhor. Deus está falando para você, olha aqui, meu irmão, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para a tua vida. A minha graça, se você tiver a minha graça, você não precisa de mais nada. Queridos, é melhor ter a graça do Senhor. É melhor ter o Senhor nas nossas vidas do que qualquer outra coisa. E quando nós olhamos para o dicionário, eu fui ver o que quer dizer esse basta, esse bastar, esse verbo que é tão forte aqui nesse versículo. Algo me falou, Deus, é isso que o Senhor é. Indica que a graça de Cristo é cheia de força e infalível. O te basta é uma força infalível, ela é suficiente, e por ela ser suficiente, nos deixa satisfeito. É isso que esse verbo quer nos dizer: suficiente, satisfeito e infalível. Queridos, essa é a graça de Cristo nas nossas vidas. Ela é infalível, ela é suficiente. E quando nós entendemos isso, nós somos satisfeitos, nós somos contentes, pois o poder, o meu poder, não é qualquer poder, não é o poder da minha pessoa, mas é o meu poder, diz o Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, que profundidade nesse texto.
Será que nós somos suficientes? Será que nós estamos satisfeitos com esse poder? Queridos, nós precisamos ser suficiente, nós precisamos ser satisfeitos com esse poder. E Paulo continua com uma declaração de amor, confiança e entrega ao Senhor. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Paulo não fala, portanto, eu me alegrarei, portanto, eu gloriarei, mas murmurarei. Não, Paulo fala, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre a minha vida. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, pois quando sou fraco é que sou forte. Queridos, olha que confiança! Nós temos que ser alegres para que o poder de Cristo repouse sobre as nossas vidas, independente das situações, seja com perseguições, por necessidades, por angústia, por insultos, fraquezas, independente da situação. Nós temos que ser alegres, nós temos que ter as nossas vidas no Senhor. Pois Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte. É quando ele reconhece a sua fragilidade, a sua limitação, e sabe que o Deus Todo-Poderoso jamais o abandonará. Você pode ter essa certeza, querido. Você tem essa certeza que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, jamais te abandona. Queridos, e é isso que nós precisamos viver, nessa dependência do cumprimento da vontade do Senhor nas nossas vidas. E você pode ter certeza que antes de nós, Jesus Cristo também teve problemas, também passou por dificuldades. João 15:18 diz, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Antes, Jesus Cristo também passou por tribulações, também passou por dificuldades. E todos os cristãos, queridos, agora eu quero fazer um alerta para a sua vida. Todos nós que buscamos a presença do Senhor, todos nós que servimos a esse Deus, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por tribulações. Não tenha dúvida. 2 Timóteo, Paulo também escreve a carta aos Timóteos, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Queridos, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que nós também vamos passar por dificuldades. Se nós queremos ver cristãos verdadeiros, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades. E é lindo, queridos, como as Escrituras nos ajuda, como que a palavra de Deus nos chama a atenção, nos ensina, nos avisa das dificuldades e nos ensina a passar por elas. Eu não consigo entender como existem religiões aí que fala que andar com Cristo é só vitória, é só alegria. Onde nós, quando caminhamos com Cristo, nós só temos
é alegria, é só vitória, meu irmão, é só bênção. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela fala exatamente ao contrário, que no mundo tereis aflições, que no mundo tereis problemas. Se você quer viver piedosamente, ou seja, se você quer viver uma vida cristã, serão perseguidos, serão atribulados. Mas a Bíblia também nos fala, a Bíblia também nos diz que para tudo tem um propósito. Romanos 8:28 vai dizer isso. Para tudo Deus tem um propósito. E é isso, querido, que nos fortalece a caminhar, a seguir, a servir a esse Deus. Quando nós olhamos para Romanos 5, de 3 a 5, nós vamos entender que tudo isso que passamos, tudo isso que estamos enfrentando, ele serve para uma única coisa. Romanos 5, de 3 a 5 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia! Queridos, tudo isso que nós estamos passando, Ele serve para que nos acheguemos mais a Ele, para tudo tem um propósito. Quando nós temos um caráter aprovado em Cristo, não é aos homens, mas quando nós temos um caráter aprovado em Cristo, nós temos esperança. Queridos, isso me traz à memória, por isso que tantas pessoas não têm esperança, porque elas querem ser aprovados pelos homens. Queridos, nós temos que buscar a nossa aprovação em Deus. Em Deus. Nós temos que nos gloriar em nossas tribulações, porque ela tem um propósito, e o propósito dela é que nós nos perseveremos nos caminhos do Senhor, para que no caminho o nosso caráter seja transformado. E um caráter transformado, nós sabemos em quem nós temos crido. E essa esperança não nos decepciona. Queridos, nós somos decepcionados por tantas pessoas. Mas quando nós estamos nesse caminho, quando nós nos gloriamos, quando nós passamos alegremente pelas dificuldades, pelas tribulações, e nós sabemos em quem nós temos crido, que Ele é poderoso para nos guardar, nós temos a esperança de que nós não seremos decepcionados. Por isso, queridos, que eu amo servir a esse Deus. Por isso que eu amo a palavra dele. Porque ela não nos decepciona. Porque a nossa esperança é renovada todos os dias.
As misericórdias do Senhor é derramada sobre as nossas vidas. Pois através dessa palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos completa, ela nos fortalece, independente da situação. Porque mesmo passando por tribulação, nós sabemos no Senhor que ela vai passar. Nós confiamos no Senhor que Ele está conosco. E tudo isso serve, queridos, para que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas. E essas promessas se cumprindo nas nossas vidas, nós só temos um olhar. Nós só podemos olhar para um lugar, que é a cruz de Cristo. Você está em problemas? Nós também temos. Estamos vencendo agora. Porque nós sabemos que o nosso Deus está conosco. E Ele não nos decepciona. Ah, pastor, você está falando isso porque deu tudo certo. Queridos, talvez, pode ser. Mas se fosse algo ao contrário, nós estaríamos tristes, sim, mas sempre confiando de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E pode ter certeza que se acontecesse o pior, eu sabia para onde a minha esposa iria, para onde, com quem ela estaria. Ela estaria com o Senhor, nos braços do Pai. Então, independente de toda e qualquer situação, confie no Senhor. Em quem você tem confiado? Em quem você tem buscado solução para o seu problema? Aquele espinho que o Senhor colocou em sua vida, em minha vida, para que Ele seja glorificado. O que nós temos feito? Nós temos murmurado? Ou nós temos confiado, glorificado alegremente? Queridos, o meu desejo para a sua vida e o desejo para a minha vida é o que eu tenho buscado dia após dia. É me gloriar no Senhor. É me gloriar independente das situações. E esse é o meu desejo para a tua vida. Não importa o que você tenha passado. Não importa o que você tenha vivido. Não importa o que você tem enfrentado. Creia, confie, entregue, descanse, seja alegre no Senhor. E nesse momento eu quero orar pela tua vida. Nesse momento eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Nesse momento eu quero convidar você a dizer como Paulo: portanto, eu me alegrarei ainda mais alegremente
em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Você pode orar comigo? Ou no 20 aqui, ó. Você pode orar comigo? Você pode fazer essa oração. Peça ao Senhor, para que a partir de hoje você possa se alegrar, sabendo que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, independente de toda e qualquer situação, repouse sobre a sua vida. É isso que você quer? Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem o melhor nas nossas vidas. Pai, que nessa noite, a partir de hoje, nós possamos ter a mesma confiança que Paulo teve, de se alegrar nas fraquezas, se alegrar nas tribulações, nas perseguições, nas dificuldades, porque o teu Espírito repousa sobre as nossas vidas. Pai, transforme as nossas vidas. Pai, tire de nós todo orgulho e toda vaidade, para que possamos confiar e depender única e exclusivamente no Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti. Nos ajude, Senhor, a reconhecer que tudo que nós estamos enfrentando é porque o Senhor tem um propósito muito claro através das nossas vidas e em nossas vidas. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Pai, nos faça enxergar. Abra os nossos olhos, Pai, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebranta os nossos corações. Quebranta os nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Queridos, vamos agora louvar ao Senhor mais uma vez. Eu quero que você preste atenção nessa letra dessa música. Que mesmo que você esteja louvando, mesmo que você esteja exaltando o nome do Senhor, que você faça dessa música uma oração, que você cante com todo o teu coração, confiando e crendo no poder do Senhor Jesus em você.
Se estou fraco, Queridos, que letra maravilhosa. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti, eu cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Queridos, que nós tenhamos essa certeza, que nós tenhamos essa verdade em nossas vidas, que nós possamos viver isso. Que Deus os abençoe, querido. Que Deus fortaleça a tua vida nele. Que Deus te faça repousar na sombra das asas dele. Porque lá nós encontramos conforto, lá nós encontramos descanso, porque nós te amamos, porque nós te adoramos, porque nós confiamos nele. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Que hoje, que essa semana seja uma semana abençoada. Não tenha medo. Não tenha medo. Confie.
louve ao Senhor. Que Deus os abençoe, meus irmãos, durante toda essa semana. E queridos, eu tenho aqui um pedido para vocês. Alguns de vocês já sabem, mas nós precisamos entregar o barracão que nós estávamos congregando lá no Jardim Aliança, na rua Natal Rossi. E o meu pedido para você é que você esteja orando pela nossa igreja, para que o Senhor abra, para que o Senhor nos mostre uma oportunidade de estarmos em outro lugar, em outro salão, para que esse lugar, assim como foi lá, venha ser bênção para as nossas vidas. E se ali chegou o tempo de sairmos dali, Ele sabe de todas as coisas. E para tudo gloriamos, e para tudo exaltamos e agradecemos a Ele. Então, que os irmãos estejam orando por nós, orando pela nossa igreja aqui. Receba um forte abraço do teu pastor. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor age em toda e qualquer situação para o bem daqueles que amam o Senhor. Pai, que nós possamos realmente viver e esperar no Senhor, mesmo em meio às lutas, mas que a nossa confiança jamais se abale. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão nessa noite. Esteja com cada família aqui representada, para a honra e glória do Senhor. Amém. Queridos, um grande abraço e tenham uma excelente semana. Adoro.